Profeta Isaías, capítulo 59. Quando casou, ela era bonita, linda, maravilhosa, o amor da sua vida, e o tempo passou, agora você está olhando para outra. Ah, rapaz, toma juízo, rapaz. Toma juízo. Fala a Deus. Tem que tomar juízo, não. É? Não, mas o outro ali pegou outro, não. O outro é o outro, você é você. Amém? Então, vamos com calma. Isaías 59. Verso 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Aí, o versículo 16, quase no final, né? Versículo 16. E viu, quem viu? Foi Deus. E viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Amém. Tem alguém do seu lado? Oremos uns pelos outros em nome de Jesus. Senhor da igreja, que bom estar na tua casa, com o teu povo, tratando da palavra do Senhor, com o povo do Senhor. Abençoe grandemente, querido Deus. Fortalece a igreja, fortifica teus filhos, teus servos. Renova as nossas forças, te pedimos. Ah, bom Deus, bom Deus, bom Deus. Precisamos do Senhor. Olha para nós. Aceita a nossa oração aqui. Assim pedimos. E assim agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tome os seus lugares. Irmãos, eu acredito piamente que todas as congregações recebem visitantes que não são da igreja. O que o pastor Allen disse há pouco é da necessidade da gente se organizar e registrar a tal visita, promover a integração da visita, promover o seu discipulado e o seu batismo. Quantos entenderam isso? Amém, irmãos? Então, ore a Deus, para Deus lhe dar alguém. Agora mesmo um dirigente disse para mim, eu tenho muitas visitas, mas não tenho quem faz isso. Deus sabe quem é essa pessoa. Vamos orar a Deus, irmãos, para que Deus dê essas pessoas interessadas. Tem gente interessada, irmão. Tem gente que ama a obra de Deus. E você que está aqui, pode até se apresentar para o seu dirigente e dizer, eu gostaria de fazer essa tarefa. Não é? Quanto mais, melhor. Amém, meus irmãos? Lá na fábrica diz, não há vagas, mas aqui tem vaga. Você pode louvar a Deus por isso? Tem vagas. As vagas estão abertas. Por mais que a crise venha, nunca vai ter crise de vaga na Assembleia de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Sempre vamos precisar de mais alguém. O assunto que veio ao meu coração fortemente, eu queria que Deus me desse graça para isso, é tratar sobre oração. Oração. E aí eu anotei aqui, o que é que deixa Deus admirado? Está escrito aqui, verso 16. E viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse
um intercessor. Quando o crente não ora, Deus fica admirado. Quando o crente não intercede, isso traz admiração. Deus se admira, fica maravilhado, maravilhoso, impressionante. Como é que Deus reage à nossa indiferença? Então, meus irmãos, você viu que o começo do capítulo diz: a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Começa bem. É um grande anúncio, não é? É um grande incentivo que o Senhor dá. É uma notícia de que temos Deus a nosso favor. Amém, meus irmãos? Mas, infelizmente, lamentavelmente, o que encontramos no verso 16 é que Deus não era procurado. O ouvido não estava gravado, a mão não estava encolhida, mas ninguém procurava. Como ele poderia realizar algo? Não é? Ele prefere realizar com a nossa intercessão. Mas eu venho dizer a vocês aqui algumas coisas nessa noite, porque temos obreiros que estão com o sentimento derrotados e desanimados. E você está perguntando: qual é o diagnóstico? Por que um obreiro pode estar vivendo um sentimento de derrota e de desânimo? A resposta é esta: porque não ora. Bendito seja o nome do Senhor. Porque todo aquele que ora não é vítima disso. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor. Pelo contrário, é uma pessoa entusiasmada, empolgada, animada, porque ele fala com Deus, Deus fala com ele. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, eu coloquei aqui umas 5 características da oração importantes para nós. Eu espero ser abreviado. Primeira coisa, em Hebreus 4:16, a gente passar a enxergar a oração não como um fardo, uma penitência, um sofrimento, uma carga. Vou ter que orar, meu Deus do céu. Tanta coisa para fazer, o jogo para assistir, o passeio para fazer, a comida para comer, não é? Tanta coisa importante e eu vou orar, oh meu Deus. Aí, o escritor aos Hebreus diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Bendito seja o nome do Senhor. Quando você lê esse versículo, você lê um convite. A oração é um convite. Deus está nos convidando. Olha que convite privilegiado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. O que é graça? Favor imerecido. Você não vai se apresentar diante do Rei dos Reis, do trono da graça, pensando nos seus merecimentos, mas pensando na sua disposição de abençoar gratuitamente, sem que para isso tivéssemos que fazer alguma coisa, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Olha, as duas aí, né? Que duas maravilhas vêm para a vida do crente. A fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, a primeira questão que eu coloco aqui é: quando e por que orar? Por que orar? Porque vamos falar com o trono da graça, com aquele que está lá.
Segundo, porque é um convite que Ele faz para nós. Então, na verdade, tinha que haver em nós assim: não vejo a hora de falar com Ele. Bendito seja o nome de Jesus. Não vejo a hora de falar com Ele. E por que então? Não é? Quando orar? Em tempo oportuno. Quando é que o tempo é oportuno? Qualquer hora. Qualquer hora é um tempo oportuno. É quando for oportuno, for uma oportunidade. É este o momento de nós buscarmos a Deus. Para não ser demorado, uma segunda característica da oração. Como realizar a oração? Em que estado nós devemos estar? Aí eu me lembrei de um versículo que me afetou muito na juventude, na igreja. Quando eu li este versículo, e eu passei uma noite copiando um texto para distribuir na igreja, máquina da datilografia, ajudou até eu praticar. Copiei várias cópias para os irmãos da congregação. E o texto é esse, Salmo 66 e 18. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, como é que devemos estar para orar? Com um coração puro. Bendito é o nome do Senhor. É quando a gente diz para Deus: Deus, vamos falar a verdade aqui agora, Deus. Eu estou vivendo uma vida dupla. A gente dizer isso para Deus. Tem aí uma coisa ou outra que está prendendo a minha vida espiritual. E você dizer para Deus: eu não quero mais isso na minha vida. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Ninguém sabe, ninguém viu. Só você sabe, só Deus viu. Mas já é suficiente. É suficiente para você ser um homem de oração, uma mulher de oração, com todo o êxito necessário. Tem mais versículo que fala disso. O Davi, o rei, Salmo 51 e 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Mas não é aquela oraçãozinha de 2 minutos, que mal ajoelha, fica em cima de um joelho só, né? Com pressa de levantar. É aquela oração chorada, aquela oração cheia de lamento. Bendito é o nome do Senhor. Sabe quem fazia esse tipo de oração? Eu vou mostrar para vocês. Jesus. Olha aí. Em Hebreus 5 diz assim, 5 e 7. 5 e 6. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido, foi ouvido, foi ouvido, quanto ao que temia, bendito seja o nome do Senhor. Se eu e você nos aproximarmos do Senhor, com clamor e lágrimas, vamos ser ouvidos. Você pode glorificar a Deus por isso? A preocupação nossa não precisa ser a opinião dos outros. Às vezes até a família ainda não sabe, mas você e Deus já sabem. Então é hora de dizer a Deus: purifica-me, lava-me, transforma-me, tira isso da minha vida em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. É com grande clamor e lágrimas, com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar. Nós temos um Deus amoroso e misericordioso. Ou você pensa que Deus não está te vendo, ou não está me vendo?
Ou você pensa que Deus não está acompanhando? Você está achando até que tem muita sorte, que ninguém descobriu ainda. Você é sortudo, você está dizendo. Mas a hora que acontecer, é uma desgraça tão grande que vai ser difícil para acompanhar. Então é melhor evitar a desgraça. O avisado vê o mal e se desvia. Você pode glorificar a Deus por isso? Assim, meus irmãos, a gente tem que realizar a oração com esse espírito, com esse quebrantamento, com essa entrega, né? Com essa entrega. Em Lucas, eu não me lembro agora o versículo 22, se eu não me engano, o Senhor, quando estava no Getsêmani, diz lá: e orava mais intensamente, e suou grandes gotas de sangue. Bendito é o nome do Senhor. Se Jesus, que é Jesus, orou com intensidade, por que nós fazemos essa oraçãozinha fria e sem graça? Essa oração fraca, que não toca nada, que não mexe. Não, irmão, tem que mudar a sua oração. A sua oração é fria, sem graça, gelada, hipócrita. Você tem que fazer uma oração para quebrar mesmo toda a estrutura de pecado que está instalada na sua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Se você resolver mandar a marreta, Deus vai demolir essa desgraça e você vai ter assim céu aberto. Bendito seja o nome do Senhor. Céu aberto. Olha o que disse João, capítulo 3, 21 e 22. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Por isso que faz uma oração com dúvida, porque o coração está condenando, a consciência está alerta lá o tempo todo, não é? Vai acabar a bateria de tanto que dá um sinal de alerta, não é? Vai acabar. E aí, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. Agora vem a benção. Agora vem a benção. Você limpou o coração, lavou, ajustou tudo direitinho. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Você pode glorificar a Deus por isso? Então a oração que funciona é essa, de um crente convertido, de um crente consagrado, dedicado a Deus. Impecável? Não, não é impecável. Não estou falando de um auditório de impecáveis, mas arrependidos. Amém, meus irmãos? Se pecarmos, nos arrependemos, porque Deus tem um céu para os arrependidos. Você pode agradecer a Deus por isso? O céu é para os arrependidos, não para aqueles que, me descobriram, e agora? Aí ele vai ficar pensando no prejuízo da terra. Não, você tem que pensar no prejuízo eterno. O inferno existe. Bendito seja o nome do Senhor. Ou você está pensando que não existe mais? Quanto tempo deve ser a duração da oração? Lucas 18:1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Esse versículo é bem conhecido, né? Na 1 Tessalonicenses 4, verso 10 a 12. Olha que interessante o que isso tem a ver com oração, não é? É uma das cartas escritas sobre a volta de Jesus, não é? Sobre a ressurreição. 1 Tessalonicenses. Porque também já assim, 4, 10 a 12.
porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais, e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Bendito seja o nome do Senhor. Olha o empenho que Paulo pede para os irmãos de Tessalônica. Louvado seja Deus. E aí, no capítulo 3, segunda carta, capítulo 3, e o versículo 10 a 13. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A estes tais, porém, mandamos e exortamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Louvado seja Deus. Você vê que o apelo à vida espiritual e ministerial anda de mão dadas com a vida material, profissional, não é? E aí nessa carta aparece esse verso: orai sem cessar. Capítulo 5 e 17 da primeira carta. Então, quanto tempo a gente deve gastar em oração? Sem cessar, glória a Deus. O tempo todo. O tempo todo. Mas dirá você, e eu salto agora para o terceiro item, dirá você que você tem obstáculos. Como vamos encontrar você orando sem cessar? Como seria isso? Aí você dirá, sou dona de casa, logo cedo já tenho que cuidar das tarefas da casa, cuidar do filho, cuidar da comida, cuidar da roupa, cuidar disso, cuidar daquilo. E como vou poder me dedicar à oração sem cessar? Outro dirá, passei o dia na fábrica, cheguei exausto. A última coisa que eu quero ver agora é ir para a igreja, ou então ir para a oração. O que eu quero agora é dormir. Faz parte, né, da sua labuta diária. E assim, meus irmãos, aqueles que têm dificuldades de moradia, e dizem assim, a casa aqui é de um cômodo só, como é que eu vou orar? Tem a confusão, todo mundo junto no mesmo ambiente, não é? E aí, eu vou citar para você um exemplo. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele escreve no capítulo 6, orando em todo o tempo, em todo lugar, com toda oração e súplica, por todos os santos. Amém, meus irmãos? Quando ele fala da armadura de Deus, e ele possibilita que a gente ore em todo lugar. E quem é que Paulo está se lembrando neste momento quando escreve isso? Ele está escrevendo da prisão. E na prisão ele está preso junto a um soldado romano. Como fazer oração preso junto a um soldado, não é? E assim, aquele que foram fazer visitas a ele também viram isso. E os soldados viam isso, que mesmo presos eles oravam. Mesmo presos eles buscavam o favor de Deus. E nós apresentamos uma série de obstáculos. Mas o nosso Deus é Pai. E Ele sabe que você não pode se ajoelhar o dia inteiro. Ele sabe disso. E não se trata aqui de dizer ajoelhai sem cessar. Está dizendo aqui orai sem cessar. Bendito seja o nome do Senhor. Até lá no seu ambiente de trabalho, passando de um lado para outro, você pode suplicar a Deus. Você olha lá para os colegas de trabalho, olha lá para o escritório, olha lá para o mapa de vendas e faz uma oração. Deus, aumenta essas vendas. Bendito seja o nome do Senhor.
Deus protege aquele funcionário, protege aquele outro, protege aquele outro. Protege até o meu chefe, não é grande coisa, mas protege, ajuda ele. Glória a Deus. E Deus vai dando graça. E você vai orando sem cessar no seu estabelecimento. Quantos testemunhos eu ouvi de irmãs lavando roupa e sendo batizada com o Espírito Santo. Você já ouviu isso? Vai dando glória a Deus, vai dando glória a Deus, vai ouvindo uma boa música, não é? Não está ouvindo, deixa para lá, mas vai ouvindo uma boa música, não é? Louvores a Deus, e o coração vai se enchendo, bendito é o nome do Senhor, e ela pode orar sem cessar. Está arrumando a cama do filho, oh meu Deus, onde eu estou passando a mão nessa cama aqui, guarda essa criança, guarda esse filho, dá um bom emprego para ele, livra ele do vício, livra ele das drogas. Você está arrumando a sua casa e está orando, está orando, está orando, está orando, bendito seja o nome do Senhor. Orai sem cessar. E você pode estar até chorando ali naquela oração. Pode estar até chorando. Não é? O Salmo 23, verso 2 diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Este é o nosso Deus, irmãos. O teu coração está puro? O teu coração está limpo? Não há nada que ofenda a Deus e o próximo que está ainda no coração? Então pode descansar no Senhor. Ele não é um feitor, Ele não é um carrasco, Ele é seu Pai, bendito seja o nome do Senhor, pronto para fazer você caminhar mansamente a águas tranquilas, bendito seja o nome do Senhor. Assim, a oração no ministério. Veja só que interessante. Primeiro livro de Samuel 12, 23. Mas Deus não deixou você ser apenas mais um na igreja. Deus deu para você uma chamada. Você vai fazer minha obra? Você vai fazer a obra, meu filho? Não sabe você ainda o título que você tem, ou terá, não é? Mas você vai fazer a obra. O título de obreiro, de servo. Então, veja só, 1 Samuel 12, 23, primeiro livro. Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Você pode glorificar a Deus por isso? Todo aquele que Deus vai dando um destaque, uma liderança, um trabalho na casa do Senhor, de instruir outra pessoa, precisa seguir o exemplo do profeta Samuel. Para eu instruir, ensinar o caminho bom e direito, não posso deixar de orar. Você pode glorificar a Deus por isso? Essas pessoas na igreja que estão chegando, essas que já estavam, que você está discipulando, que você está orientando, não se esqueça do exemplo de Samuel. Ore por elas como se fosse por você. Bendito seja o nome do Senhor. Porque quando elas começarem a ser abençoadas, produtivas, você faz parte desse galardão. Faz parte. Às vezes o sujeito prega, dá um resultado espantoso, e ele vai para casa pensando: eu sou o tal, eu sou o tal, o melhor pregador da paróquia. Mas ele não percebe que tinha 2, 3, 4, 5 irmãos orando por ele todo dia. Usa ele. Bendito seja o nome do Senhor. E essa é a sua realidade. Não acredite a sua simpatia, ao seu sorriso, às suas piadas. Não. Acredite àqueles que estão orando por você. Bendito seja o nome do Senhor. Deus
Deus há de abrir o nosso coração, irmãos. E não foi assim que os apóstolos entenderam? Atos 6:4. Tem uma atividade surgindo aí, uma dificuldade entre as viúvas. Os apóstolos discerniram rápido. Disseram assim, Atos 6:4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Porque tem até atividades legítimas dentro da igreja que poderiam desviar os apóstolos da oração. E eles entenderam. O segredo da igreja está na oração. Bendito seja o nome do Senhor. Então já logo deixaram alinhado. Nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Interessante que a oração vem antes da própria palavra, não é? Vem antes da própria palavra. Então, meus irmãos, o que acontece? Acontece que pessoas fazem a obra de Deus e dizem, não, eu preguei, eu evangelizei, eu orei, eu contribuí, eu visitei. São obras. Mas estas obras estão frutificando? Essa é a pergunta. Ou só está acumulando obras? Veja como é que está os Colossenses 1, verso 9 e 10. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Quantos agradecem ao Senhor por isso? Amém, meus irmãos? Então, a realidade é o seguinte, irmão. Depois que nós orarmos, nós podemos ainda fazer alguma coisa. Porém, enquanto a gente não ora, não tem nada para fazer. Eu vou falar de novo, porque eu amei essa construção aqui. Depois que oramos, podemos fazer mais que orar. Mas enquanto não oramos, nada podemos fazer. Que Deus, o nosso Senhor, trabalhe nos nossos corações. Se ainda não está orando, não pode se atrever a fazer alguma coisa. Mas se resolver orar, há de sobrar tempo para fazer alguma coisa. Bendito e glorificado seja o nome de Jesus. Irmãos, com a letra P, eu vou terminar. Com a letra P, tem 3 coisas que as pessoas procuram. As pessoas mundanas, né? Elas procuram posição, proeminência, não só a posição, uma proeminência, e depois da proeminência elas querem poder. Essas são 3 coisas procuradas, humanamente falando. Porém, meus irmãos, o que Cristo quer na nossa vida não é posição, nem proeminência e nem poder político, poder social. O que Ele quer é produtividade. Bendito seja o nome do Senhor. Então, frutificando em toda boa obra, e para esse frutificar acontecer, não podemos cessar de orar. Que o Espírito Santo de Deus comova os nossos corações. Que a próxima oração que você for fazer, faça uma oração quebrantada. Fala assim, olha, Euclides, toma essa vergonha na cara e faz uma oração direito. Não essa oraçãozinha de sempre, essa oração fraquinha. Faz uma oração de verdade. Abre o coração, não é? Diz aquilo que Deus já sabe. Bendito seja o nome do Senhor. E eu tenho certeza, irmão, que o Senhor Deus vai operar na nossa vida. Porque
ele foi ouvido. Aquele que com clamor e lágrimas, orações e súplicas, clamou aquele que o ouviu para livrar da morte. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é o nosso Deus também, é o nosso Pai. Vamos ficar de pé, agradecer o nosso Deus que nos reuniu aqui nessa noite, no precioso nome de Jesus. Não vamos deixar mais Deus admirado, irmãos, de que não encontra intercessor. Não. Vamos tirar essa maravilha, essa admiração de Deus. Vamos tirar isso, não é? Vamos deixar Deus agora feliz, satisfeito. O meu servo clama a mim. Bendito é o nome do Senhor. O meu servo limpou o seu coração. O meu servo emendou a sua vida. E agora está um canal aberto entre o céu e a terra e o céu vai começar com a gente, vai melhorar a nossa vida e vai melhorar a vida de quem está perto de nós. Quantos acreditam nisso? Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos que vieram mais esta reunião no nome de Jesus. Não esqueçam das agendas que foram anunciadas. Senhor da igreja, nós agradecemos mais uma vez, nos reunir em tua casa, com teu povo, diante da tua palavra. Senhor, perdoa, Senhor. Perdoa. Perdoa, Senhor, a nossa omissão, a nossa indiferença, a nossa negligência. Quebranta, Senhor, quebranta os nossos corações. Oh, meu Deus, não deixa aceitar o domínio do pecado sobre nós. Somos livres, somos libertos. No nome de Jesus. Oh, querido Deus, transforma a nossa vida de oração, a nossa vida com o Senhor. Deus querido, faz frutificar a obra que realizamos, Pai. Sim, assim pedimos, eterno Deus, e assim agradecemos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Todos digamos amém. Deus a todos abençoe. Dê um abraço no seu irmão em nome de Jesus.